Alô vocês, sejam bem-vindos aqui ao módulo 5 do nosso curso Fiscalização Municipal. Agora a gente vai tratar com vocês aqui especificamente sobre o tema autuação, ou seja, o momento em que o agente fiscal constatando irregularidade, ele pode promover essa autuação, ou seja, em outras palavras, lavrar o auto de infração. A gente sabe que em várias legislações aí a país afora, é possível que tenha possibilidade, antes da autuação, é dada a chance do contribuinte regularizar essa situação. Então, em vários municípios que eu trabalhei aí, através de cursos de gestão tributária, fiscalização municipal, foi constatado, por exemplo, um artigo, um dispositivo legal que permitia ao contribuinte, você dava um prazo de 15 dias para que ele regularizasse a situação e não fosse lavrado a auto-infração de imediato, mas sim possibilitasse que a situação fosse regularizada. Caso não regularizasse, assim estaria o fiscal municipal autorizado a lavrar o auto-infração. Então tem que conferir na legislação de vocês se realmente há essa possibilidade. A autorregularização, como é chamada por muitos doutrinadores, tem sido visto com bons olhos. Por exemplo, no estado do Paraná, é previsto isso na legislação do processo administrativo fiscal e que possibilita que o contribuinte, então, exerça essa possibilidade de autorregularização da situação. E tem trazido uma boa efetividade, podemos dizer assim, para o procedimento de fiscalização. Por quê? Embora você tenha que apurar e apontar ao contribuinte essa irregularidade, ele se sente mais prestigiado e muitas vezes, uma porcentagem muito significativa, tem regularizado e evitado assim a multa, e o que poderia gerar uma discussão eterna aí, administrativa e judicial a respeito desse tema. Então vamos ver, vamos partir do pressuposto que não tem, e caso tenha, o contribuinte não tenha feito essa regularização, então vamos partir para a autuação. O que temos aqui? Os vícios. A gente tem que analisar, porque se o auto de infração é irregular, ele vai seguir seu curso. Ele vai virar uma certidão dívida e objeto de uma execução fiscal. O que pode aparecer de vícios? Primeiro, eu tenho que entender que esse auto de infração é um ato administrativo. Sendo um ato administrativo, o que ele representa? Então, o ato administrativo, eu coloquei aqui um conceito clássico, né, de ato administrativo do falecido doutrinador Eli Lopes Meirelles, que não mudou nada de lá para cá. Diz o seguinte: o ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Isso quer dizer o quê? Então, o auto de infração é um ato administrativo, porque é um ato de vontade no qual a administração pública está punindo. Está dizendo para o administrado, você errou, você não cumpriu um dispositivo legal aqui, prescrito, no qual você deveria pagar o tributo dessa forma, você deveria agir de tal forma no seu estabelecimento, na sua atividade comercial, e não foi isso que foi constatado. Frente a isso, o auto de infração é essa manifestação de vontade através de uma punição, uma sanção ao particular. Então, por isso que ele é um ato administrativo, e como todo ato administrativo, ele possui requisitos, ou chamado por alguns doutrinadores de pressupostos legais. Quais são eles? Competência, forma, motivo, objeto e finalidade. Para quem estava estudando para concurso público, passou recentemente, sabe de cor isso aqui. O que seria competência? Competência é o agente fiscal que está atribuído à função de fiscalizar. Então, a primeira coisa que é analisado num auto de infração é se quem lavrou, quem assinou o auto de infração, teria competência para fazer ou para praticar esse ato. Então, a gente verifica várias impugnações chegando nas procuradorias, seja municipal, estadual ou federal, muitas vezes apontando o vício de competência, ou seja, quem assinou não foi o auditor fiscal, mas foi alguém comissionado, foi o secretário, já encontramos até situações onde o estagiário assinou o auto de infração, que obviamente tem uma nulidade. Embora seja uma nulidade sanável, que a gente já vai trabalhar ali para frente, é uma nulidade.
Então isso contamina a forma, o aspecto externo do auto infração, porque quem lavrou não teria competência para tal. Então, o primeiro vício que a gente encontra com muita frequência é esse vício de competência. Segundo vício, forma. Somente pode ser aquela prescrita em lei, ou seja, você tem uma forma determinada em lei. Muitas vezes aquela forma é definida em decreto. O decreto traz aquele formulário no qual o auto de infração deve ser lavrado. Ah, mas eu perdi esse formulário, eu vou imprimir aqui um que eu tenho um modelo da internet. Tudo bem, mas não é aquele aprovado. Seja através de decreto ou lei, normalmente é o decreto que vem regulamentando a lei, traz o formulário, ou seja, há uma regulamentação interna. Então, a partir do momento que você tem uma forma não prescrita em lei, ou seja, a forma utilizada pelo auditor não foi aquela definida em lei, é um vício, embora sanável também, mas há um vício de nulidade, o que pode anular todo o procedimento realizado por causa de um elemento. Então, a forma é um aspecto externo, ou seja, é a materialização da auto-infração. Então, se tem um modelo aprovado através de decreto, você tem que utilizar aquele, você não tem discricionariedade de utilizar outro. Motivo, muito importante, são as razões que justificam a edição do ato. A gente vai ver algumas decisões mais na frente que nulificaram um auto de infração, por quê? Porque os motivos não foram pré-determinados, não são motivos que levavam à conclusão concatenada da lógica encontrada pelo auditor e externada no auto de infração. É muito importante você ter a consonância daquilo que você viu, aquilo que você presenciou e a fé pública que você vai atribuir à tua escrita, à tua fundamentação. Então, a partir do momento que o auditor constatou uma irregularidade aqui, ele tem que ter a perspicácia de traduzir isso numa auto de infração. É basicamente aqui que os advogados se concentram, e eu falo os advogados do contribuinte, se concentram para buscar nulidades, para derrubar aquele auto de infração. E é basicamente aqui que o juiz vai analisar para ver se tem a nulidade ou não, e os procuradores, os advogados públicos vão analisar para tentar defender o auto de infração. E a gente encontrou, tanto como a função de conselheiro, no Conselho de Contribuintes, como advogado público, eu encontrava tentando embasar a boa fiscalização nessa fundamentação. Muitas vezes a gente via que a fiscalização foi regular, o auditor fiscal fez um excelente trabalho, mas no momento de transcrever as razões no auto de infração, acabou pecando por falta ou até por equívoco e acabou nulificando, ou seja, perdendo toda aquela ação maravilhosa, ação fiscal que foi realizada. Por quê? Porque foi mal feita a parte de fundamentação. Então, muita atenção a esse item motivação, ou seja, os motivos externados no auto infração é muito importante. É aqui que a gente vai conseguir defendê-lo ou atacá-lo. Então, se estiver bem feito, você consegue manter, senão você vai perder toda a ação fiscal, embora ela seja regular. Veja, ela pode ser regular, mas o auto de infração ela não consegue demonstrar isso, porque o auto de infração é o resultado, é a consequência da ação fiscal realizada. Ok? Outro requisito é objeto, ou seja, é o ato em si, mesmo considerado, é o que se decide, opina, certifica, sanciona. Então, o objeto seria o quê? A falta de pagamento do tributo, a irregularidade detectada. Ela é importante, não mais que o motivo, porque o motivo é a consonância do que foi encontrado com o ato irregular. Mas o objeto também tem que ser encontrado, porque se ele não existe, eu estou dizendo que aquele estabelecimento está irregular, porque o alvará está vencido, o objeto o quê? O alvará vencido. Ele realmente tem que existir, sob pena de você perder também a ação fiscalizatória. Então, veja, o objeto é você vai identificar no auto de infração. É toda aquela forma, a competência, os motivos, mas também o objeto pré-determinado. Ou seja, eles têm que estar evidente na ação fiscal e principalmente no auto de infração. A finalidade sempre vai ser a mesma para toda ação fiscal. É única, é o interesse público. Se você tiver qualquer tipo de ação fiscal que não seja embasada no interesse público, você já tem uma nulidade de imediato. Então, aquela ação fiscal foi direcionada para uma perseguição inimigo político do prefeito. Obviamente que você vai perder essa ação fiscalizatória. Uma vez comprovada a perseguição, a ação fiscalizatória é nula. Então, através de um simples mandado de segurança, você consegue impedir que essa ação fiscalizatória se concretize. Então, veja a importância desses requisitos
para vocês verificarem na prática. Como eu falei para vocês, isso tem que visualizar na prática. Por isso, eu sempre estou aliando o que é requisito já determinado pela doutrina e jurisprudência e como vocês vão trabalhar isso dentro do auto-infração. Porque nada adianta a gente trabalhar na teoria e eu não mostrar para vocês essa nulidade, como ela pode ocorrer. Então, vejam, isso são os requisitos. Você já tem a validade. Mas quais são os atributos, os efeitos da atuação fiscalizatória? Porque muitos auditores chegaram para a gente, doutor, como que eu faço isso aqui? Isso aqui gera uma fé pública? O que embasa que a minha ação fiscalizatória está demonstrando uma verdade? Ou eu tenho que demonstrar tudo o que eu estou falando? Existem atributos que são efeitos do ato administrativo, ou seja, efeitos do auto de infração. Primeiro, sempre o ato administrativo vai ter presunção de legitimidade. Isso quer dizer o quê? O ônus da prova cabe a quem está alegando a ilegalidade. Então, a partir do momento que você lavra o auto de infração, esse auto de infração, como é um ato administrativo, ele tem presunção de legitimidade. Tudo que você está falando, claro, embasado na ação fiscalizatória, quanto mais bem enunciado, quanto mais bem demonstrado, melhor. Porque do outro lado, cabe ao contribuinte ou administrado tentar derrubar esse auto de infração. Ele só vai conseguir derrubar se ele tiver provas contundentes. Só que lembre-se, sempre nós vamos ter um poder judiciário que vão ter juízes mais pró-fazenda, mais pró-contribuinte. Para a gente não ficar sujeito a isso, sempre a ação fiscalizatória tem que estar muito bem embasada. Não quer dizer que você tem que demonstrar cada vírgula que você colocou no auto de infração, porque é uma presunção. Queira ou não, queira assim, temos um auto de infração que tem presunção de legitimidade. Mas cabe o quê? Ao contribuinte ou ao administrado tentar provar que aquilo está errado. Então, o ônus da prova sempre vai ser do particular. Temos também a autoexecutoriedade, que é algo que a gente já estudou em Poder de Polícia, mas ele diz o quê? A autoexecutoriedade consiste na possibilidade que certos atos administrativos sejam imediata e direta execução pela própria administração, independente ou judicial. É o exemplo do auto de infração. O auto de infração e a ação fiscalizatória pode ocorrer independente de autorização judicial. Eu não preciso pedir para o Poder Judiciário para eu fiscalizar. Pelo contrário, eu tenho uma ação de ofício, um dever jurídico de fiscalizar. Uma vez encontrada irregularidade, eu tenho o dever jurídico de autuar. Sempre em obediência à lei municipal, no caso. Então, eu tenho aqui um dever jurídico, eu não tenho uma liberdade. Eu tenho a liberdade de como eu vou fiscalizar. Mas o dever de fiscalização e o dever de punição é um dever de ofício, sob pena de cometer o crime de prevaricação. Então, por isso que esse dever é autoexecutável, ou seja, eu não preciso pedir para o Poder Judiciário para eu poder punir, sancionar. Obviamente que alguns fatos eu dependo da autorização judicial, como eu já falei para vocês. Por exemplo, adentrar na casa, no domicílio de alguém sem ser convidado, eu preciso de uma ordem judicial, como é aquele caso dos agentes epidemiológicos da dengue. Então, para eu adentrar na casa, eu tenho que pedir, se a pessoa autorizar, eu entro, ou uma decisão judicial. Ou, no caso, muitos doutrinadores ainda falam que flagrante delito, ou seja, alguém está presenciando a prática de um crime, aí eu posso. Há algumas teses nesse sentido, mas, em regra, eu tenho ainda a necessidade de autorização judicial. Então, fora esses casos, eu tenho que a autoexecutoriedade do ato. E por último, imperatividade. O que é? É o sinônimo de coercitibilidade. A imperatividade é a qualidade dos atos administrativos para cuja execução faz-se presente a força coercitiva do Estado. Eu não preciso do Poder Judiciário, não preciso de outro poder para fazer a imposição de fiscalizar, de autuar se aquilo estiver irregular. Então, o poder fiscalizatório tem a imperatividade de apontar o erro e impor uma multa. Essa imposição da multa é uma consequência de uma irregularidade verificada. Ou seja, se eu falar de um contrato privado entre particulares, essa imposição ela vai ocorrer o quê? Numa previsão contratual, no acordo de vontades. Em relação ao Estado, não, é uma relação verticalizada. Lembre que há uma supremacia do interesse público ao privado. Por isso que existe imperatividade em toda ação fiscalizatória da administração pública. Constatando-se a irregularidade, ele vai impor a multa. Ok?
E aí, falando em nulidades, nós temos que definir a diferença de atos insanáveis e atos sanáveis. Por exemplo, os dois, a lei vai definir. Então, eu coloquei aqui no primeiro quadrado a lei, atos que a lei assim os defina, ou seja, vai falar se é nulo ou anulável. Primeiro caso, eu vou ter como vício insanável aquilo que não permite o conserto do ato. Eu não posso convalidar o ato, ou seja, aquele ato insanável, é incorrigível. Eu não tenho meios de corrigir ele para que eu consiga prosseguir dele para frente. Eu tenho que anular e começar de novo. Isso quando diz que o vício é insanável. Quando o vício é sanável, pelo contrário. Eu consigo consertar, eu consigo apertar aqui, ajustar ali, para eu consertar, para eu prosseguir daqui para frente. Então veja como exemplo aqui o primeiro. Desvio do poder ou com falta do motivo vinculado. O motivo. Veja, se eu colocar uma motivação totalmente irregular, totalmente equivocado, eu tenho que anular o ato inteiro. Eu tenho que voltar lá e realizar de novo o procedimento de fiscalização, contraditório, ampla defesa, para eu retornar onde eu estava. Então veja que vícios insanáveis são mais graves. Eu não consigo consertar. Que a palavra jurídica que a gente usa é convalidação. Já os vícios sanáveis, eu posso corrigir ele no meio do caminho. Vamos utilizar o exemplo aqui que coloquei para vocês. Quando o vício é sanável, é atos expedidos por sujeito incompetente ou proferidos com defeito de formalidade. Só esses dois casos permitem esse conserto do ato administrativo. Então, por exemplo, um auto de infração que foi assinado por um secretário de finanças que não tinha competência fiscalizatória. Ou seja, há um vício. Só que esse vício pode ser corrigido. Então veio o auto de infração, o auditor fiscal pegou e disse de acordo, carimbou e assinou. Ele corrigiu o ato. Quem assinou anteriormente não tinha competência, mas agora quem assinou tem. Então ele convalidou o ato. Ele corrigiu um vício de competência. Jogo que segue. Não tem problema nenhum. Então há a chamada convalidação do ato administrativo. Segunda hipótese, quando há um vício de formalidade, ou seja, como eu falei para vocês, o formulário utilizado para o auto de infração foi errado. Mas só isso. O agente é competente, os motivos, a finalidade, o objeto, tudo ok. O único vício é a formalidade, ou seja, o formulário errado. Foi o auditor fiscal, pegou outro formulário correto, só transcreveu aquilo, tudo que estava no auto de infração no novo formulário. Está convalidado. Ou seja, essas duas situações, vício de competência e vício de formalidade, são vícios sanáveis. Ou seja, você pode convalidar, ou seja, consertar o ato. Os demais, vício de finalidade, objeto e motivo, não. Por isso que é muito importante, principalmente, a forma de transcrever as razões, a fundamentação do auto de infração. Isso você não vai conseguir corrigir depois. Então, por isso que é importantíssima a concentração do auditor fiscal naquilo que ele está escrevendo, no preenchimento do auto de infração. Isso você não vai conseguir consertar porque é um vício insanável. A gente vai bater muito nessa tecla aí daqui para frente. Olha um exemplo aqui, uma decisão judicial do STJ. É irregular a notificação de lançamento que vise constituir crédito tributário referente a uma taxa, que é o controle de fiscalização chamada TCFA, na hipótese em que não conste na notificação prazo para apresentação de defesa administrativa. Olha, é um vício que aparentemente se podia dizer, não, mas é um vício de prazo, todo mundo sabe o prazo de recurso. Esse contribuinte, ele vive recorrendo aqui, ele sabe que é 30 dias, não importa. A falta de constar expressamente o prazo para recurso é um vício insanável. Você perde o ato administrativo. Mas, professor, ele sabia o prazo, eu tenho como provar isso? Não importa, o auto de infração é um ato administrativo. Ele precisa constar a possibilidade do contraditório em ampla defesa. Se você esqueceu, você vai gerar uma nulidade insanável. Então, veja, a decisão do STJ, nada mais, nada menos que o STJ. Acima dele tem o STF, mas aí é matéria constitucional que vai ser julgada. O STJ deu a palavra final. Se não tiver prazo de recurso expressamente colocado, e é um direito constitucional, contraditório e ampla defesa, eu tenho uma nulidade do auto de infração. Então, veja, é importantíssimo a gente ter essa possibilidade do contribuinte recorrer e mais, de estar expresso
no auto de infração essa situação. Olha outra decisão aqui interessante que eu separei para vocês. Lançamento tributário que não especifica qual dos serviços constantes na lista tributada pelo ISS foi realizado pelo contribuinte é nulo. É nulo. Né? E prosseguindo aqui, ó, gerando por consequência a nulidade da inscrição em dívida ativa correspondente e extinção da execução fiscal. Ou seja, você perde todo o procedimento de fiscalização, desde o momento que você iniciou até a execução fiscal. Isso aí pode ter gerado o quê? 5 anos, 6 anos, até a discussão da execução fiscal, que demora pra caramba. Professor, isso quer dizer que eu posso perder, então, esse objeto que pode ser alcançado pela decadência tributária? Exatamente. Olha o perigo da gente não fazer constar exatamente o objeto da execução fiscal, que é aquele período, por exemplo, do ISS, que é o serviço que você está dizendo que não foi recolhido. Mas, professor, eu coloquei aqui nas razões, deu para entender que é uma prestação de serviço de construção civil. Eu só não coloquei o item, eu não identifiquei o item da lista anexa da Lei Complementar ou do Código Tributário Municipal. Tudo bem? Isso gera nulidade. Por isso que eu falo, e já falava como procurador municipal para os auditores do município, e falo e repito nos meus cursos, sejam presenciais ou online, cuidado com os fundamentos do auto de infração. Tem que estar explícitos, expressos e bem fundamentados, claros, dizendo: não houve recolhimento do ISS a respeito dos serviços de construção civil, item tal do Código Tributário Municipal, do período tal a período tal, conforme a constatação e ação fiscal com relatório e anexo. E aí você tem um procedimento de fiscalização que daí no relatório você pode detalhar tudo. Analisei notas fiscais, analisei a contabilidade da empresa, pedi documentos para o empresário, ele me apresentou, o qual constatei essa irregularidade. Veja a importância de você ter essa ligação da fundamentação, que é uma conclusão, uma síntese, a parte da motivação do auto de infração, com os documentos analisados que vai estar carreados nos autos. Ainda que sejam cópias, mas tem que estar constatado isso no auto de infração. Ok? E aqui, pessoal, para a gente encerrar essa primeira parte, aqui eu coloquei uma nota fiscal só para vocês analisarem, né? Então veja, quando vocês forem constatar, aqui só para repetir, ó, a fundamentação e tal, e DEPAC, né, hipoteticamente coloquei aqui, resolve contratar uma empresa para serviço e consultoria pedagógica no valor de R$500, sendo que a alíquota de ISS nesse município, estado de São Paulo, é de 5%. Qual o valor do imposto a recolher? Ou seja, você vai analisar essa nota fiscal. Você tem que ser criterioso para analisar, por exemplo, a empresa se tem estabelecimento lá ou não, aonde é o estabelecimento, se esse serviço é devido aqui no local da prestação de serviço ou no local do estabelecimento, e verificando todos esses fatos, porque todos os fatos analisados aqui, por exemplo, o tomador de serviço, aonde é a prestação de serviço, se existe esse estabelecimento ou não, o valor, o tipo de serviço contratado, tudo isso vai ter que fazer parte da tua fundamentação no auto de infração. Até o tipo de serviço, serviços pedagógicos de 5 profissionais. Isso tem que ser analisado aonde? Confrontado, por exemplo, no contrato de serviço. Muitas vezes você pode intimar a empresa para atestar se realmente é esse preço, se o serviço foi prestado é esse. Por exemplo, muitas vezes a gente constatou que vinha na nota fiscal locação de bens móveis. E a gente constatou que não era. Eram serviços de terraplanagem, serviços de prestação de serviços continuado, mão de obra temporária, ou seja, muitas coisas a gente vai ver ali nas próximas aulas, mas a gente consegue constatar uma fraude. Mas isso tem que ser analisado minuciosamente e fazer parte dos motivos do auto de infração. Tá? Termino por aqui, mas já retorno para a gente falar de mais questões aqui do procedimento de autuação. Ok? Espera um pouquinho lá que eu já retorno.